Stop the destruction of the world. Starvation, illness, hate and war. Misery and lack of consciousness. Decay and sadness. Stop our envy and inversion. Everybody living upside down. Destroying our diversity. Escaping from reality. Stop all the projection that turns brothers into enemies. Stop the dangerous people in power from killing the animals, oceans and flowers. Look at yourself now and check your connection to consciousness. Change your direction and let's build a future of happiness. Look at yourself now and check your connection to consciousness. Leave your inversion and let's build a future of happiness. Stop the destruction of the world. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Para os que ainda não conhecem a nossa organização, ela conta com participantes associados do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, da América Central, da América Latina como um todo, enfim, de vários outros países. A nossa associação Stop a Destruição do Mundo baseia os seus trabalhos na escola científica do psicanalista, sociólogo, educador Norberto Kepp, que é autor de mais de 25 livros sobre a psicossociopatologia. O que é a psicossociopatologia? É o estudo das causas e do tratamento das doenças psíquicas, muitas vezes orgânicas, sociais e econômicas do ser humano. E como o nosso planeta está doente, como a ecologia do nosso planeta está prejudicada pelas ações loucas do ser humano, desequilibradas, então nós também temos que estudar os meios de darmos uma parada, um breque na destruição desenfreada que nós assistimos da nossa natureza. Nossos céus, nossas águas, mares, rios, o nosso ar, as nossas florestas estão sendo gradativamente dizimados, destruídos por essa ação insana da humanidade. Aonde tem início tudo isso? No interior do ser humano, dentro de cada um de nós, naquilo que Norberto Kepp chama de psicopatologia, e que depois foi levado também para a estrutura social. A nossa sociedade é o reflexo, é o espelho do interior de cada ser humano. Então é muito necessário que nós nos conscientizemos dessa patologia, esses males que estão lá inconscientes, mascarados, para que através da conscientização nós possamos transformar a realidade da nossa era, da nossa humanidade, do nosso planeta. Norberto Kepp trabalha com o sentimento, pensamento e ação no ser humano, que na sociedade englobam a ciência, as artes, a filosofia e mesmo a metafísica. É um estudo esse, né, Cláudia, que veio praticamente da psicopatologia, que veio praticamente da psiquiatria. E depois alguns estudiosos não estavam de acordo em tratar o ser humano só com os meios assim físicos, como, por exemplo, eletrochoque. Eletrochoque foi criado praticamente na Itália. Ele assistiu lá à morte, né, de animais no matadouro, então ele notou que um choque numa certa extensão, que não matava a pessoa, fazia com que ela mudasse de conduta. Então ele aplicou nos seres humanos esse tipo de choque elétrico e acalmava em parte o ser humano, porque seria uma descarga no cérebro, né? E com isso a psiquiatria teve um certo avanço. Depois vieram outros processos de insulina, terapia, até mesmo de internação. Depois vieram os agentes químicos também, para ajudar no processo de agressividade, de depressão que a pessoa tinha. Agora,
A questão, por exemplo, de estudar a doença mental saiu dos limites da psiquiatria e entrou, portanto, no campo da psicologia, no campo até da sociedade, vendo os outros autores, né? Mesmer, Kraepelin, Keller, Kohler, autores alemães, eles começaram a notar que a doença do ser humano tinha uma grande repercussão também na vida social. Então, quando nós estávamos estudando, desenvolvendo o trabalho nos Estados Unidos, principalmente, nós começamos a notar uma relação muito grande entre a atitude do ser humano e não só com a sua doença, porque o ser humano ele fica doente por causa da atitude dele. Mesmo que existam fatores genéticos aí, que ele já traga do nascimento. Mas não tanto como Lombroso queria, né? Ele falava do criminoso nato, que o indivíduo nasceria criminoso ou nasceria bom. Não é bem assim. Todo indivíduo nasce já meio desequilibrado. Então é o que as religiões chamam de pecado original. E aí então entra o trabalho incrível da Melanie Klein, que seguiu Freud, e eles começaram a notar que a conduta sentimental da pessoa, quer dizer, a conduta de inveja praticamente, seria a conduta mais nefasta na vida do ser humano. Que todo ser humano com muita inveja, ele causaria muitas perturbações para a sociedade, depois de causar problemas para si próprio. A tal ponto que um famoso psiquiatra brasileiro falou que a doença do ser humano é o processo pelo qual o indivíduo doente sofre e faz sofrer os outros. Então, para analisar quem seria uma pessoa mais doente, basta verificar se é uma pessoa que não traz tranquilidade para a sociedade. Quer dizer, o indivíduo doente é aquele que sempre cria confusão social. Então eu gostaria de mostrar um quadro que esclarece bem essa questão, porque o Freud, ele falou da inveja, né? Que já foi muito desenvolvido na Inglaterra, foi desenvolvido em parte em Viena, e em parte nos Estados Unidos e bastante no Brasil. Agora, além da inveja, que é um sentimento de querer estragar a vida do outro. O que é inveja, né? É o indivíduo que não consegue aceitar o que o outro tem de bens, seja de modo assim bom, seja de um modo assim honesto, ou seja também de um modo desonesto. Então o indivíduo que quer destruir o bem alheio, seja de qualquer modo que ele tivesse adquirido, é um indivíduo então propenso a ter doenças mais graves. Então eu pus aqui os elementos fundamentais que levam o indivíduo a adoecer. É a questão da inveja, né? É a questão da teomania, em primeiro lugar, a inveja, e a questão da ira. Então seriam esses elementos da vida psicológica. Então eu coloquei esses três elementos que os senhores podem notar que são elementos totalmente da vida psicológica.
O que seria aquele elemento que eu chamei de teomania? Teo é Deus, mania de ser Deus, né? Theos, o indivíduo que quer ser um Deus na vida. Então essa teomania é muito ligada à mania de grandeza. Essa mania de grandeza, a megalomania, como se fala, é o processo pelo qual o indivíduo se coloca acima de tudo. Então, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, na sociedade em geral, o indivíduo com megalomania, ele não se adapta à sociedade. Então, ele é aquele que constrói castelos no ar também e não consegue viver uma vida social normal. Ele, vamos dizer, é contra a sociedade, mas ele é o indivíduo que não ataca de um modo muito intenso como o doente mental grave. E depois a questão da inveja, né? A inveja, eu já falei, que é o desejo de destruir todo o bem que existe, e até mesmo o próprio bem a pessoa destrói. Depois a ira. Nós notamos que o indivíduo que tem muita ira, o indivíduo que se queixa de tudo, o indivíduo que tem muita raiva de tudo, é o indivíduo que facilmente se torna não só doente da cabeça, né, doente mental, mas doente orgânico também. Então o indivíduo, vamos dizer, muito irado, com muita raiva, é o indivíduo que não aceita a vida como ela é e não tem gratidão, como fala Melanie Klein, o indivíduo sem gratidão pelas coisas da vida. Agora tem os fatores derivados desse, né? Eu gostaria de mostrar, tem o fator aqui da gula, notem aqui, da preguiça, da luxúria e da avareza, que são derivados desses aqui. Então, esses fatores aqui, gula é o indivíduo que come demais, preguiça, né? O indivíduo que não trabalha, luxúria é o indivíduo que só quer prazer na vida, e avareza só quer dinheiro. Então, causam doenças físicas, alienação, angústia, ansiedade, são elementos muito negativos que levam o indivíduo a não conseguir viver bem. Então eu quero dizer isso, que o indivíduo, ele não é assim violento, ele não é avarento, ele não é um indivíduo preguiçoso, etc., porque ele é doente. Mas que é justamente essa atitude, principalmente aquelas três anteriores, né? Teomania, inveja, ira, é que leva o indivíduo ao desequilíbrio, inclusive orgânico, mental. A gente pode dizer que o indivíduo com doença mental, ele somatiza no cérebro. Então, nesse caso, mesmo tomando medicamentos, fazendo um tratamento só físico, só médico, ele não consegue sarar, porque não é algo assim da vida física só, é algo anterior da vida dos sentimentos e das ideias. Mas tem muitas pessoas hoje em dia que sofrem de angústia, preocupações, sempre assim, angustiadas. O que seria então necessário para uma pessoa ter mais equilíbrio, se sentir melhor? Essa questão que nós abordamos, né? É claro que uma pessoa irada, com megalomania, uma pessoa que tem praticamente raiva dos outros, que não gosta de ninguém, é uma pessoa que a sociedade em geral não aprova. E principalmente as sociedades religiosas aconselham sempre, né, o cristianismo, o judaísmo, a pessoa ter caridade, aceitar os outros, ter benevolência. Agora, na minha opinião, né, a grande descoberta do Freud
é que esses elementos, todos os elementos, vamos dizer, negativos, são elementos inconscientes. Quer dizer, o Freud, ele penetrou assim num campo em que ninguém tinha penetrado ainda, o campo que ele chamou de inconsciente. Então, Freud mostrou que a sociedade em geral não melhora e que o ser humano em geral não melhora, porque tanto o ser humano como a sociedade não tinham conhecimento desse elemento anterior à vida consciente, à vida social, à vida individual, e ele deu o nome de inconsciente. Agora, eu quero dizer o seguinte, que o indivíduo que, por exemplo, o indivíduo que tem muita inveja, é só um exemplo, é o indivíduo que tem uma certa vergonha desse sentimento ruim. Então, o que ele faz? Ele esconde. Ele não quer dizer que ele é invejoso, que ele fala mal de fulano e cicrano porque ele tem inveja. Então, ele esconde esse sentimento. Agora, esse que é o problema. O problema nem tanto é ter inveja. Inveja é um problema, como a Cláudia falou, universal. Todo indivíduo tem inveja, praticamente, nasce já com essa terrível, né, predestinação. O problema é o seguinte, se a pessoa quer ver como ele é ou não. Então aí lembra, né, a filosofia de Sócrates, da Grécia Antiga, que deu a cultura para o mundo. Qual é o princípio fundamental da filosofia socrática? Conhece-te a ti mesmo. Se o indivíduo é invejoso, mas ele sabe, ele tem consciência, ele muda imediatamente de atitude. Então a essência da psicoterapia, praticamente, quer dizer, o elemento fundamental, não é se o indivíduo tem esse defeito, aquele defeito e mais aquele. É se ele sabe ou não sabe que ele é assim. Se ele sabe, então ele deixa de atacar os outros. Ele deixa de criticar os outros. Ele deixa de se queixar do mundo. Então é um indivíduo que praticamente se volta para ele mesmo e sabendo como ele é, então ele tem uma vida mais calma, assim, uma vida mais descontraída. De acordo, Cláudia Pacheco? Então, doutor Kepp, muitas vezes nos procuram clientes, né, lá na Cita para fazer análise, movidos justamente pela leitura dos livros que o senhor escreveu, A Origem das Enfermidades, por exemplo, onde o senhor fala muito sobre o problema da inveja como causa primeira, raiz de todas as outras doenças, todos os outros defeitos. E também, não é, pelos programas de televisão que nós fazemos. E aí elas dizem, mas que coisa interessante, eu nunca pensei em mim mesma como uma pessoa invejosa. E a partir do momento que eu comecei a prestar atenção na minha vida, eu comecei a ver tantas áreas, em tantas maneiras que a inveja se manifesta. Por exemplo, é muito comum a pessoa ter a ideia de que ela nasceu numa família não privilegiada, que outra pessoa tem mais sucesso na vida porque teve uma educação melhor, pais mais equilibrados, ou nasceu num país mais desenvolvido, ou frequentou uma escola melhor, ou muitas vezes que não teve tantos dotes assim, tantos atributos pessoais, uma beleza física, ou charme, ou enfim, de certos talentos que determinadas pessoas eles imaginam ter. Então, essa ideia de ser prejudicado, de ser até uma certa vítima das circunstâncias da vida, da natureza, isso é uma ideia muito invejosa. E assim por diante, né, Dr. Kepp? Tem tantos exemplos. A inveja que o marido tem da mulher, a inveja que a mulher tem do marido. Quantas maneiras de se manifestar a inveja, por exemplo? Quanto mal uma mãe pode fazer à sua família, aos seus filhos, se ela não percebe a inveja que tem do marido e vai formando uma imagem muito negativa do pai dentro de casa, colocando os filhos indiretamente contra o pai, que é justamente, às vezes, a pessoa de maior equilíbrio da casa, muitas vezes, ou vice-versa, o marido fazer isso com a esposa. E os filhos terem inveja dos pais quando são bem-sucedidos, então eles fazem tudo para dar o contra na orientação dos pais. Existem milhares de maneiras
da inveja se manifestar. E se a gente se conscientiza, dá aquele alívio, né? É uma tensão a menos. Então, os senhores falaram sobre a questão da consciência para a pessoa ter uma vida mais equilibrada. Mas também, o que acham da questão da transcendência, da vida espiritual do ser humano? A Cláudia, ela está estudando esse livro que eu escrevi em Viena ainda. É uma psicanálise integral. Como eu notava em Viena que havia muito materialismo nas universidades, que os professores geralmente eram materialistas, então eu resolvi escrever esse livro para mostrar o papel da questão espiritual, qual seria no desenvolvimento da neurose. Então eu gostaria que a Cláudia falasse um pouco, que ela está com as ideias mais frescas na cabeça. Não, sabe, Dr. Kepp, eu achei formidável, né? Ter a oportunidade de, dentro de um curso que eu estou dando sobre os seus livros, introduzir esse livro Psicanálise Integral, que deverá ser republicado, reeditado brevemente. Então, o que eu acho formidável aí, Dr. Kepp, é que o senhor prova ali na estrutura psíquica, na análise criteriosa de dados de casos clínicos que o senhor atendeu no Brasil e na Europa, inclusive de pessoas tidas como ateias ou materialistas, que mais dia menos dia a pessoa traz questionamentos de ordem transcendental. Por exemplo, o que eu faço nesse mundo? Quem me criou? Para onde eu vou? O que é a morte? Qual é a finalidade da minha vida? Questões sobre o bem, sobre o mal, que são, na verdade, esses os questionamentos que, quando são reprimidos, quando são inconscientizados, os maiores causadores de neuroses e psicoses no ser humano. Então, ao contrário do que se pensa, não são fatores sexuais que, jogados lá, reprimidos no inconsciente, causam as neuroses. São, de fato, a repressão de elementos da nossa vida transconsciente, transcendente, como diziam aqueles filósofos existencialistas da língua alemã, Heidegger, Kierkegaard, Binswanger, por exemplo, que estudaram essa dimensão existencial da humanidade. Então, ao contrário do que se pensa, o ser humano não nasce precisando ter uma educação espiritual, senão ele naturalmente seria ateu. É o contrário. Naturalmente, por todos os estudos, inclusive feitos por antropólogos e cientistas sociais, todo ser humano é voltado para o eterno, para o sobrenatural, para o espiritual. E se isso é reprimido pela vivência social, pelas academias, pelas escolas, então isso causa muito desconforto para o ser humano, podendo gerar graves doenças individuais e sociais, porque toda a sociedade materialista é muito doente. É impressionante ver essa relação que existe, né? Mesmo no mundo da física, porque toda a física é baseada na questão do movimento. Então, o movimento seria praticamente, para a física tradicional, o elemento fundamental para ver, por exemplo, um determinado fenômeno, uma explicação ou um conhecimento ou não. Eles não fizeram a relação entre a questão do movimento externo e a questão, vamos dizer, da vibração. Então, como a Cláudia explicou, a questão da vibração é o contato que o indivíduo tem com esse elemento transcendental, né? Daí, por exemplo, a questão da contemplação que os budistas têm, que os orientais querem ter, principalmente o pessoal da Índia.
de ficar numa determinada posição de lótus, como o Buda, né? As estátuas do Buda, para tentar entrar nesse mundo interior. E mesmo os cristãos, né? Nesses processos nos conventos que ele tem de contemplação, para, portanto, tentar encontrar Deus no próprio interior. E existe essa frase famosa de Agostinho, que fala que o homem interiorizado é bom. Quer dizer, o indivíduo que olha para dentro dele e procura esse Deus que transparece no interior dele, porque a base que o ser humano tem é o bem, o belo e praticamente a verdade, né? De maneira que se o ser humano chega lá, então esse contato com esses três elementos é praticamente o contato com o ser divino, com o interior. Então, né, Dr. Kepp, a gente pode afirmar com segurança que naturalmente o ser humano é voltado para o divino, ele tem em si mesmo essa estrutura divina, e se ele não coloca isso na vida dele prática, no dia a dia, em todas as ações, os pensamentos, os sentimentos, ele acaba adoecendo, que é o que acontece com a humanidade. Então voltamos na próxima semana para o nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Até lá. Stop the destruction of the world. Starvation, illness, hate and war. Misery and lack of consciousness. Decay and sadness. Stop our envy and inversion. Everybody living upside down. Destroying our diversity. Escaping from reality.